quando, em 1969, o padre Azarias fazia os últimos retoques nos originais do livro Patriarca do Juazeiro, escreveu em seu escritório na Prainha um verso de Camões. Um verso em que Camões, no canto primeiro dos Lusíadas, oferece um dos maiores poemas épicos da humanidade ao rei de Portugal. O padre Azarias aproveita a mesma ideia de Camões e põe no quadro negro: vereis o amor da pátria não movido, de prêmio vil, mais alto e quase eterno, porque não é prêmio vil ser conhecido pelo pregão do ninho meu paterno. Naquele momento, o padre Azarias tinha consciência de que a sua obra iria desvendar-se em 1000 novos caminhos para se repensar a história de Juazeiro, para repensar a história de vida do padre Cícero. A pesquisa histórica em torno de Azarias Sobreira já vem de algum tempo nos preocupando, nos estimulando, porque ele foi uma das figuras mais importantes dentro desse cenário onde emergem, digamos, discussões novas e ilações e pesquisa documental a respeito da nossa realidade, da nossa história, de Juazeiro, da origem do nosso patriarca, sobretudo dos fatos extraordinários que aqui aconteceram, relacionados com a religiosidade popular, como também pela luta que foi, digamos, aqui desenvolvida em torno das conquistas maiores pela nossa cidadania, ou então sobre a nossa sobrevivência quando ela foi ameaçada política e até estrategicamente em caso de guerra. O Jornal O Povo recebeu um agradável convite da Fundação Memorial Padre Cícero para resgatar a escrita do padre Azarias ao longo dos anos 60 na coluna Enigmas de Ontem e de Hoje. Foi um convite bem interessante e oportuno porque, com 90 anos de fundação do Jornal O Povo, nós temos a memória do Ceará transcrita em nossas páginas ao longo dessas 9 décadas. E para nossa grande surpresa, né, no banco de dados nós realizamos essa pesquisa exaustiva e encontramos a participação assim, rica e valiosa na escrita do padre Azarias. Nós percebemos ao longo da pesquisa das colunas do padre Azarias uma rica contribuição dele falando do legado do padre Cícero e principalmente de todo o contexto histórico, social, cultural de Juazeiro e da região do Cariri. Ou seja, páginas valiosas que traduzem a importância e a relevância do trabalho do padre Azarias, né, em construção da memória do padre Cícero. A missão institucional da Fundação Memorial Padre Cícero é preservar a memória desse grande sacerdote que foi o patriarca do Juazeiro do Norte. Nesse sentido, trazer uma exposição sobre o padre Azarias Sobreira é falar também do padre Cícero, porque foi ele que nos anos 60 foi um dos precursores dessa discussão sobre a reconciliação da Igreja Católica com o Padim Cícero de tantos mil romeiros, né, que vem até aqui. Para nós, então, é um prazer sediar essa exposição, que inclusive vai itinerar por outros lugares, por outras cidades, sobretudo aquelas cidades por onde o padre Azarias morou e realizou as suas ações pastorais. Falar do padre Azarias é reviver a história de Juazeiro, é reviver o padre Cícero na construção desta cidade. Esta exposição, ela é uma ideia
que agora está concretizada, do professor Jeová Sobreira, que é da família do padre Azarias Sobreira. E trabalhar nesta exposição foi de um prazer imensurável. Primeiro, pela admiração que já existe da minha parte pelo padre Azarias, porque foi através dele que eu adentrei a estudar a história de Juazeiro. Ao ler o Apostolado do Embuste, num certo trecho ele fala da construção de Juazeiro, uma emissão de Padre Antônio Gomes. E eu, a partir daí, disse: eu preciso conhecer a cidade que eu nasci, a cidade que eu moro. E hoje, reviver a história deste homem é muito gratificante e muito emotivo para mim e para todos nós juazeirenses, que vemos no padre Azarias uma personalidade ímpar e que foi o grande sustentáculo do padre Cícero e da história de Juazeiro. Aí a escolha desses tons pastéis sobre todas as peças, sobre os planos de fundo e tudo mais que foi produzido, foi também direcionado junto com o Barrinha, que é o artista plástico que está por trás de tudo isso também, porque não foi um projeto só meu, é um projeto coletivíssimo, e ele vem para exaltar as figuras que estão no primeiro plano. Tudo foi colocado assim para exaltar as figuras de primeiro plano. A gente inicialmente pensou em fazer coisas muito mais soltas, com as imagens dele mais soltas, e depois de um tempo de trabalho, a gente fechou nessa ideia de trabalhar os textos, porque ele era um exímio escritor, né, era um arquiteto das palavras. Ele brincava com essa ideia ele se divertia com uma coisa que a gente descobriu, que ele se divertia escrevendo. Era uma maneira que o padre Azarias tinha de contar algo sobre o que ele pesquisava, sobre a vivência do padre Cícero e sobre outras vivências do clero cearense, e inclusive vivências históricas. Aqui a gente tem alguns artigos que falam da Guerra de Canudos. Ele discorre um pouco sobre isso, então ele também é um historiador, e nisso, essas linhas que estão por trás, essas linhas escritas por trás de todos esses backgrounds, a gente traz um pouco dessa história que ele ajudou a escrever, principalmente da nossa cidade, dessa figura importantíssima que é o padre Cícero. Em princípio, o que parecia ser uma dificuldade, o fato do prédio ser quase todo cercado por vidro, o que de certa forma criava, entre aspas, uma impossibilidade de se pendurar algo nas paredes, acabou virando algo em favor. Ao invés de ser algo contra, virou algo em favor. Ou seja, eu pude perceber que o fato de ser vidro estava possibilitando a luminosidade adentrar o espaço, o que favorecia a observação, o olhar do visitante. E a outra questão é, o fato de ser vidro, ou seja, de ser transparente, iria me possibilitar o que eu estou chamando aqui de dentro-fora, ou seja, montar a exposição de forma tal que a pessoa ainda fora do espaço museológico já poderia contemplar parte da exposição. Foi só pensar que tipo de estrutura poderia receber e dar essa ideia de dentro-fora. Daí que eu pensei os nichos que pudessem receber não só as adesivagens contendo os textos referentes às publicações, bem como a vida religiosa do padre Azarias, e a partir daí foi só juntar a sua conotação histórico-literária com o contexto geral da exposição. Basicamente foi isso que me levou a conceber essa expografia. Este é o legado de Azarias Sobreira, aquilo que hoje nós reunimos, não só nessa celebração do centenário de sua vocação sacerdotal, para continuarmos refletindo sobre o seu trabalho, a sua luta, as suas convicções,
que tanto foram importantes para a reabilitação do Padre Cícero perante a sua igreja. Aquilo que põe um fim a esse afastamento, a esse divórcio, a essa distância que se estabeleceu quando a igreja fez um julgamento severo, não é, a respeito daquilo que aconteceu aqui quando dos fatos extraordinários de Juazeiro. Esse é o legado. Aquilo que tomamos em nossas mãos hoje, concretamente, através dos seus escritos, dos documentos que ele produziu através da sua correspondência, na inter-relação com um sem número de pessoas que representaram esse universo, que poderiam realmente compreender o trabalho importante que ele realizou para que, de fato, houvesse essa reabilitação. Esse é, efetivamente, o seu legado.